E vamos para cima. Primeira questão do nosso material. Questãozinha bem básica para você lembrar comigo o Teorema de Pitágoras. Ele menciona que o terreno é retangular, com comprimento 16 metros e largura 12. Cara, desenha, visualiza isso de uma maneira mais clara se você desenhar. Ó. Tá aqui o retângulo, 16 metros de comprimento, 12 metros de largura. Aí eu te pergunto, qual a principal característica de um retângulo? Lados opostos congruentes, beleza? E 4 ângulos de 90 graus. Os ângulos aqui de um retângulo são todos retos. Aí você vai seguir aí, ó. Será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Cara, toda vez que você traçar a diagonal de um retângulo, fazer isso aqui agora, ó, você vai formar aqui, se você prestar atenção, 2 triângulos retângulos. E anota aí, ó. Esses triângulos retângulos vão possuir a mesma área. É uma propriedade que você precisa guardar. Traçou a diagonal de um quadrado, de um retângulo ou de um losango, essa diagonal divide esses quadriláteros em 2 triângulos de mesma área. Sempre. Show de bola? E ele deixou bem claro assim, ó. Essa aqui é uma cerca. Isso aqui é uma cerca. E ele quer saber quantos metros tem essa cerca. Se você observar bem, esse triângulo é retângulo. E esses dois lados, 16 metros e 12 metros, são o que desse retângulo? Os seus catetos. Porque no triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus recebem o nome de catetos. Cateto, cateto. E o maior lado do triângulo retângulo é a sua hipotenusa. O maior lado está aqui, é a diagonal. E é isso que eu quero descobrir, o tamanho dela. E aí, meus amados, não tem para onde correr. Você vai utilizar o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que os catetos ao quadrado, somados, é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você vai pegar os dois catetos aqui e elevar ao quadrado cada um deles. 16 ao quadrado, 12 ao quadrado. Bora fazer essa continha aqui comigo? 16 ao quadrado dá 256. 12 ao quadrado dá 144. Soma. Se você somar, 400. Essa soma dos catetos ao quadrado tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é justamente o que eu estou procurando. Eu não sei quem é essa hipotenusa, eu estou atrás. E aí, nessa hora, você pode fazer o quê? Testar as alternativas. Se você pegar cada letrinha dessa e elevar ao quadrado, você vai ter que ver aquela que vai dar 400. Resposta, letra B de bola. Porque 20 elevado a 2 é 400. Olha, as somas eram iguais. Então, essa cerca tem 20 metros. Gabarito, letra B de bola. Show de bola? Tranquilidade total? Então, essa é uma questão bem básica, onde eu aplico o Teorema de Pitágoras. Mas tu precisa saber que ao traçar a diagonal de um retângulo, tu vai encontrar um triângulo retângulo aqui. Show? Beleza? Não se preocupe que no término da aula, eu vou pegar esse slide aqui que eu estou copiando, eu vou salvar ele com as anotações e eu jogo lá no grupo para vocês, tá? Que vocês já vão ter o slide com as anotações. 2. Questão 2 diz o quê? Para pintar 2,5 metros de metros quadrados de parede, são necessários 120 ml de tinta. Quantos ml de tinta são necessários para pintar uma parede que tem 4 por 3? A parede tem um formato retangular. 4 metros por 3 metros. E aqui você vai fazer uma relação, uma regra de 3 simples. Ele deixou bem claro que para você pintar 2,5 metros de metros quadrados de uma parede, você vai gastar 120 ml.
Preste atenção, turma, que desse lado ele forneceu o quê? Área, superfície. Então, eu preciso descobrir a área da parede que ele quer pintar. Como o formato dela é de um retângulo, a área é base vezes a altura. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12 metros quadrados. Bora correr para o abraço, bora ser feliz? 12 metros quadrados. Você vai precisar de quanto de tinta? E olha que interessante, tu tem que tomar muito cuidado nessas questões com as unidades, tá bom? De um lado, a tinta foi dada em ml, show de bola. E ele quer a resposta em ml, sem dificuldade, não precisa fazer nenhum tipo de conversão. E aí você faz meio pelos extremos, cruz credo, ou se você quiser usar da simplificação, pode usar e abusar. Você poderia também fazer assim, ó, pegar esse 120 e dividir por 2,5. Vamos ver se dá certo. Como é que eu faço divisão? Com decimal. A tia mandava igualar as casas e cortar a vírgula. Quanto é 120 por 25? Dá 4. 4 vezes 25 dá 100 para 120. Baixa o zero. Aqui dá 8. 8 vezes 25 dá 200, para 200 dá nada. Então dá 48. Como eu quero saber quanto você vai usar para pintar 12 metros, você pega vezes 12. E mata a danada. 48 vezes 12 dá quanto? 2 vezes 8, 16 vai 1. 4 e 8, 9. 8 e 4, somando vai dar 6. 17 e 1, 576. Então, você vai utilizar 576 ml de tinta. Gabarito, letra D de dado. Fernando, e se na hora minha cabeça não pensar assim? Faz meio pelos extremos. Você vai encontrar o mesmo resultado. Você só vai trabalhar um pouquinho mais, porque você vai primeiro multiplicar 12 por 120 e depois dividir por 12,5 e vai encontrar a mesma resposta. Beleza? Questão basiquinha de geometria básica com áreas e com regra de 3. Então, sem medo de ser feliz, o gabarito da danada é a letra D de dado. Show, galera? Beleza? Tá bom, tá? Começamos bem? Questão 3. Assinale a alternativa que corresponde à área do objeto abaixo, considerando as dimensões do desenho em metros. Cara, quando você olha para essa figura, você tem que enxergar o quê? Que aqui dentro dessa figura aí, ó, esdrúxula, existem duas figuras planas. Um quadrilátero, que é um retângulo, e um triângulo. Mas como, Fernando, não estou enxergando, só você fechar a figura. Faz isso, ó. E aí você tem aqui um retângulo. E aqui você tem, nesse pedaço, um triângulo. Como o cara está me pedindo a área dele, aí pronto. É só você calcular a área do retângulo, calcular a área do triângulo e somar para poder achar a área da figura toda. Pronto. Não tem dificuldade. Apesar do desenho ser feio, mas você enxerga que aí dentro você tem duas figuras. E aí você vai calcular a área do retângulo, base vezes altura. A base, 50, a altura, 30. 50 vezes 30, 1.500 metros quadrados. E depois você calcula a área do triângulo. Base vezes a altura sobre 2. A base dele está aqui, é tudo isso, ó, gente. Se você projetar, a base dele é 30. A altura ele já forneceu no próprio desenho, que é 20. Divide por 2. 30 vezes 20 dá 600. Dividido por 2 dá 300 metros quadrados. Matamos a danada da questão. A área da figura é 1.500 mais 300. 1.800 metros quadrados. Gabarito letra A. Finalizamos. Show de bola? Até aí tudo certo? São questões bem básicas, porque a ideia é que você suba a escadinha, tá?
Quando você ganha confiança que você consegue resolver isso aí, e principalmente quando você ganha tempo nessas resoluções, você começa a treinar sua mente para questões mais com mais obstáculos. Porque você começa a adaptar e pensar, olha, eu posso raciocinar e devo raciocinar assim. Beleza? Vamos para frente. Olha aí, uma parecida com a anterior. Só que eu mudei as figuras, né? Observe a figura abaixo. Considere π como sendo 3. Ah, professor, mas o π é 3,14. Só que a questão está mandando você considerar esse cara como sendo 3. Obedeça o que a questão manda. Você colocaria 3,14. Como tem questões que ele coloca assim, considere o π 3,1. Considere da maneira que ele está pedindo. É aquele valor que ele pediu na questão. E ó, o π ele é um número irracional. Ele não é 3,14. Isso é o valor aproximado dele. Ele é 3,14, 15, 21 e assim vai. Ele é um decimal periódico não infinito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos considerar ele 3, porque a questão mandou chamar ele de 3. Qual é a área dessa figura? Aí, novamente, você vai tentar enxergar aqui duas figuras planas que você está vendo aí, ó. A de baixo, essa figura de baixo aqui, ó, ela é um trapézio. Aqui, ó, trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quando você olha para esse trapézio, o cara deitou ele, a base maior está lá em cima, a menor está embaixo. Aí você pega a base maior dele, é 16, está aqui, ó, tudo isso. 8 mais 8. A base menor está aqui, ó, é 6. A altura desse rapaz está aqui, ó, 8. Divide por 2. 16 mais 6, 22. Vezes 8 sobre 2. Simplifica aqui para ficar mais fácil. 22 por 2 dá 11. 11 vezes 8, 88 centímetros quadrados. E agora você vai olhar para a figura de cima. Ó. Essa figura de cima é um semicírculo. É a metade de um círculo. É um semicírculo. A área de um círculo é πr2. πr ao quadrado. É a área do círculo. Como é a metade, você vai dividir o resultado por 2. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. O π, ele disse para nós que vale 3. O raio é 8. 8 ao quadrado, 64. Só que eu preciso dividir isso aqui por 2. Corre para o abraço, bora ser feliz. 64 dividido por 2 dá quanto, turma? 32 vezes 3. 96 centímetros. Vou ajeitar aqui, é quadrados, tá? Então a área da figura vai ser quanto? A soma. 96 mais 88. 6 e 8, 14. 1, 10 e 8, 18. 184 centímetros quadrados é a área dessa figura feia aí. Belezinha? Pronto. Então nós temos aí, meus amados, o quê? Uma questão de áreas, né, de superfícies, de figuras que são cobradas geralmente em provas de concurso. É o trapézio, é o retângulo, é o quadrado, é o triângulo, é o círculo, é o semicírculo e aí por diante. Lembrando, só para poder pular para a quarta questão, que o trapézio, grava bem essa informação que eu estou te dando. A principal característica de um trapézio é possui um par de lados paralelos, que são as suas bases. Possui um par de lados paralelos, que são as suas bases. Beleza? Então, a questão da 184, gabarito, letra D de dado.
Outra questão para poder identificar e fixar bem a questão de quê? Do Teorema de Pitágoras. Julgue o item a seguir. Quando eu peço para julgar, é para dizer se a informação está certa ou errada. A distância entre os pontos A e B na figura seguinte é maior que 10 centímetros. Essa distância aqui, ó, de A até B, ele está dizendo que é maior que 10. Sim ou não? Para eu chegar nessa distância, eu preciso usar os triângulos retângulos, ó, que estão todos interligados. Olha para esse cara aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Cateto 5, cateto 6. Dá para achar a hipotenusa? Dá, vou chamar de x. Só que quando eu for olhar para esse segundo aqui, ó, a hipotenusa já é esse, ó. Essa aqui já é a hipotenusa dele. Esse x, que era a hipotenusa aqui, é um cateto nesse. E assim por diante até eu chegar onde eu quero. Que eu vou chamar de m, tá bom? Então lembra que o cateto ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados. Aliás, desculpa, vou recapitular. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui ao quadrado vai ser 6 elevado a 2 mais 5 elevado a 2. Quanto é 6 elevado a 2, meus amados? 32. Aliás, que é isso, meu Deus? Nossa Senhora. 36. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado vai dar 6 e 5, 11. Vai 1. 4 com 2, 6. Então, aqui vai dar quanto? 61. Esse x ao quadrado vale 61. Separa bem aí. Vamos chamar isso aqui agora de y. E vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para o 2. Deixa aqui chamar triângulo 1. E agora vamos para o triângulo 2. A hipotenusa dele já é o y. Vamos lá. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Turma, esse x ao quadrado eu acabei de achar aqui, ó, vale 61. Mais 6 ao quadrado, 36. Então, y ao quadrado vai ser quanto? 7,97. Agora eu vou colocar aqui, chamar de z. E vamos para o triângulo 3. Olha para esse cara aqui, ó, para esse. Saí desse, fui para o 2, agora eu vou para o terceiro. Z ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Z ao quadrado vai ser o y elevado a 2, já sei que é 97. Mais 36. Z ao quadrado vai ser 7 com 6, 13. Vai 1, 10 com 3, 133. E vai finalizar e achar esse mzinho. M ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quem é esse z ao quadrado? Está aqui, ó, 133. Aqui vai dar quanto? 36. Aqui vai dar quanto? 9, 6, 1. 169. Turma, quem é o número que elevado a 2 dá 169? Nem precisa você descobrir, porque a questão está mandando você julgar o item. Ele diz que esse m é maior que 10. Ele é maior que 10, gente? É, gente. Sabe por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. Então, com certeza, esse número elevado ao quadrado para dar 169 é um número maior que 10. Porque se fosse menor que 10, aqui tinha que ser menor que 100. Como está dando 169, é porque esse cara aqui com certeza é maior do que 10. Então, esse item está o quê? Correto. Julguei o item como certo. Se você quer saber o valor real dele, eu vou te dar. Ó. O número que elevado a 2 dá 169 é o 13. Pode multiplicar. 13 vezes 13 dá 169. Então, esse lado aqui mede quanto? 13. Então, pode cravar que esse gabarito está o quê?
Tá certo. Então, guarda Teorema de Pitágoras. Ele cai como água em provas de concursos, tá bom? Olha aí, outra para reforçar. A área desse triângulo, aliás, perdão, a figura a seguir é formada por um triângulo e um retângulo. A área do triângulo é 37,5 centímetros quadrados. Quanto vale a área do retângulo? Vamos começar pela informação concreta que eu tenho, que é a área de quem? Do triângulo. Ela vale 37,5. A área do triângulo é o que, gente? Base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui nós sabemos que é 37,5. Só que eu não tenho uma base, gente. Olha para cá, ó, a base. Não sei quem é. Chamar de Bzinho. Mas eu tenho a altura dele, que é 15. Eu vou usar essa informação para descobrir a base. Base vezes 15 sobre 2 é igual a 37,5 sobre o ano. Faz meio pelos extremos. 15 vezes a base. Quanto é 37,5 vezes 2? Me ajuda? 75, não é isso, gente? Pode arrochar aí que vai dar esse valor. 75. Base é 75 dividido por 15. Corre para o braço. Bora ser feliz. Quanto é que dá isso aí? Dá 5. Então, essa base vale o quê? 5 centímetros. Descobri esse cara. Só que a base do triângulo é a base do retângulo. E ele quer justamente a área dele. Então, a área do meu retângulo é base vezes a altura. Ou seja, 5 vezes 3. Que dá 15 centímetros quadrados. Gabarito, letra C. Essa aí também foi boazinha, foi, gente? Foi de boa? Tranquilo? Você já vê uma combinação de questões que usa a junção de figuras planas. E o raciocínio para elas é sempre isso. Se ele quer a área da figura toda, calcula a área das superfícies que você conhece. Como essa que ele deu a área de um pedaço, vai descobrir a outra. Sempre usando as relações básicas para se calcular a área. Show de bola? 7. Em um terreno retangular de área 259 metros quadrados, será construído um canteiro quadrado de 25 metros quadrados. Na figura estão representados o terreno e a região destinada ao canteiro. Qual a medida de X? Eu vou te ensinar a fazer essa questão testando as alternativas. Por isso que você precisa conhecer a figura. Porque se você conhece a figura e suas fórmulas básicas, tem outras maneiras de fazer a questão mais rápido, usando apenas operações matemáticas. Olha só, o canteiro construído, ele é um canteiro quadrado. E tem área de quanto? 25. Esse cara vem aqui, ó. Está no desenho. Se ele é quadrado, turma, esse lado e esse tem o mesmo tamanho. E se a área é 25, é porque cada lado mede 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, olha para o retângulo grandão. Esse cara todinho aqui, ó. Quanto é que mede todo esse lado? 3x mais 5. Concorda comigo? É a base dele. E quanto é que mede a altura dele aqui todinha? 2x mais 5. Se você pegar a base do retângulo e a altura do retângulo e calcular a área, esse resultado tem que dar igual a quanto, meninos? Turma, 259. Tá aqui, a área do retângulo é 259. Só que é nesse momento que você vai ganhar tempo na resolução, você vai agir com inteligência. Já pensou se tu encara esse cálculo e começa a tentar resolver essa equação? Meu irmão,
tu vai demorar eternidades para fazer isso. E aí, o nosso objetivo não é encontrar o x, eu vou testar as alternativas. Vou substituindo, cara. No lugar do x eu boto 7,5. E quando eu multiplicar, eu vejo se dá 259. Aquele que dá 259 é a minha resposta. Por exemplo, eu vou começar aqui pelo 7, que é um número inteiro, tá? Se eu colocar 7 bem aqui, vamos testar esse 7. 3 vezes 7 dá 21. Mais 5, 26. 2 vezes 7 dá quanto, gente? Dá 14. Mais 5 dá 19. Se você multiplicar isso aqui, tem que dar 259. Se não der, porque não é a minha resposta. E eu preciso fazer o cálculo, Fernando? Não, é só pegar as terminações. Ó. 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 6 dá 54. Vai terminar em 4, ele tem que terminar em 9. Então, com certeza, o gabarito não é a letra B. Será que a letra D? Eu estou começando pelos números que são inteiros, tá bom, gente? Para não perder tempo. Botar 5. Vamos botar o 5 aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. Mais 5, 15. Mais 5 dá 20. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 20 vezes 15 dá 300. Tá foda, não é ele. Vamos tentar testar o do meio aqui, 6,5. Comigo. 6,5 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 5, 15. Vai 1, 18, 19. 19,5. 19,5 mais 5. 24,5. 6,5 vezes 2 dá quanto? Dá 13. Mais 5 dá 18. Agora eu tenho que multiplicar mesmo. 24,5 vezes 18. Vou até multiplicar aqui na máquina para ir mais rápido. Tá? Só para a gente não perder tempo nesse cálculo aí. Que você faz. 24,5 vezes 18. Dá 441. Então também não é 6,5. Então você está percebendo que não é esses valores, que esses valores estão todos dando acima de 259. Então com certeza a resposta é 4,5. Não é possível. Se não for, a questão está errada. 4,5 vezes 3 mais 5 dá 18,5. 4,5 vezes 2 dá 9, mais 5 dá 14. 18,5 vezes 14, 259. Gabarito, letra E. Ó, quando você fez o 5, que deu 300, você já ia perceber que o resultado é menor que 5. Então, o gabarito já era 4,5. Precisa nem você saber nem fazer o resto dos cálculos, né? E aqui o melhor meio de fazer é testando. Porque se você encarar a resolução da equação, cara, vai dar uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau nem nas questões de concurso caem. Geralmente caem quando são problemas ou questões de área, certo? Concursos de área. Qual é a altura de um triângulo equilátero de lado 10? Questão bem pequenininha, mas ela é muito ordinária, sabe por quê? Porque nem todo mundo vai saber como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero. Primeiramente, o que é um triângulo equilátero? 3 lados do mesmo tamanho. Que é outra propriedade desse cara? Seus ângulos internos são todos iguais a 60 graus. Em qualquer triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Tudo bem? Independente do tamanho do lado, aqui sempre é 60. Duas coisinhas que você precisa saber em provas de concurso que cobram geometria. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Se a questão pedir para você achar a área, essa aqui é a fórmula. Pegue o lado e eleve a 2, multiplique pela raiz de 3 e divida por 4.
Essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Beleza? Segura essa informação. A outra é para calcular a altura dele. Só pegar o lado vezes a raiz de 3 e dividir por 2. Essa fórmula permite você calcular quem? A altura de um triângulo equilátero. Essas duas fórmulas são aquelas que você precisa levar quando estiver sendo cobrado para vocês o assunto triângulos. E aí matamos a danada, eu não quero a altura? A altura, e eu sei que o lado é 10. Olha a formulazinha bem para vocês. O lado é 10. 10 raiz de 3 sobre 2. Corre para o abraço, bora ser feliz. 10 por 2 dá quanto? 5. E a raiz você mantém. Não mexe com a raiz. 5 raiz de 3, gabarito, letra C. E aí tu imagina o tanto de gente que deixa de fazer uma questão dessa, porque na hora dá um tilt na cabeça e não lembra da fórmula. Tu vai me perguntar, Fernandão, é só essa forma de resolver? É só essa maneira? Não. Tu pode fazer isso aí usando o teorema de Pitágoras. Mas para isso eu tenho que aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. Quando eu estiver vendo esse conteúdo em cursos, eu explico mais ou menos como é que você faz por Pitágoras. Mas te garanto que o jeito mais rápido é o quê? Pela fórmula. Por Pitágoras demora um pouquinho mais. Beleza? Nona. É uma empresa há 18 empregados que tem curso superior e 42 que não tem curso superior. Cara, se você olhar para o gráfico da questão, ele colocou uma legenda aqui embaixo, ó. Essa área mais clara é a galerinha que tem curso superior, que na questão são 18 pessoas. E essa outra área maior, achurada, é a galerinha que não tem curso superior, que são 42. 42 aqui, 18 aqui. Senhores, se nós somarmos, dá para descobrir o total de empregados na empresa. 42 mais 18. 10 vai 1, 5, 60. Tem 60 empregados. O gráfico a seguir representa a relação entre esses dois grupos. É correto afirmar que o ângulo A mede quanto? Isso aqui é o que nós chamamos de gráfico de setores. Cada fatia dessa é um setor. E você sabe que uma circunferência completa, fechadinha, ela mede quanto, gente? 360 graus. O todo, que é o total de empregados, eu vou fazer a associação com 360 graus. Ele quer saber que ângulo corresponde à galerinha daqui, ó, dessa parte aqui que é o A, que é o povo que tem curso superior, 18. Tchau, corre para o abraço, bora ser feliz. Tu pode pegar 360 e dividir por 60. Quanto é 360 por 60? Dá 6. Aí tu multiplica por 18. 48 vão 4, 108 graus. Então o ângulo mede quanto? 108. Letra E. Geometria básica, mexendo ângulos com quem? Com estudo de gráfico. Circunferência 360 é o todo. A parte que é 18 é x. Você vai encontrar o ângulo. Show de bola? Questão teórica. Quem me segue, quem pega as minhas aulas, sabe que eu gosto muito de trabalhar questão teórica com geometria. Porque é o que, gente? É uma tendência dos concursos, não é isso? Das bancas. É saber se você conhece a figura. É saber se você sabe as propriedades e características da danada, tá? Então, vez por outra, aparecem em provas de concurso questões teóricas. Então, ele diz assim, ó. Com referência, deixa eu só mudar bem aqui a cor. Pronto. Com referência ao círculo e à circunferência,
Assinale a seguinte alternativa incorreta. Ele quer a questão errada. Cara, para tu fazer essa danada, tu tem que lembrar de uma coisa. Que circunferência e círculo são duas figuras totalmente diferentes. Quando você usa círculo, quando você fala em círculo, círculo é toda a região interna, certo? Junto com a circunferência. Ó, vou botar bem aqui o desenho para vocês. Tá vendo aqui, ó? Se você traçar só essa linha vermelha é o que nós chamamos de circunferência. É só o contorno. Agora, a região interna, toda essa região interna, aqui com a linha é o círculo. A circunferência você pode medir o tamanho dela. O círculo você pode medir a sua área. Preste atenção. Se tu comprar uma pizza com aquela borda recheada, quando essa pizza chegar na tua casa, que você olhar para a pizza, toda a pizza é um círculo. Porque eu estou considerando todas aquelas fatias juntas. Ali é um círculo. Agora, se você olhar só para a borda da pizza, só a borda recheada, só a borda é uma circunferência. Pega um pneu ou um bambolê. O bambolê ou o pneu são exemplos de quê, gente? De circunferência. Porque esse é aquele contorno. Tudo bem? Agora pega o pneu com a calha e olha para aquele conjunto. Todo aquele conjunto é um círculo. Show? Então vamos embora. Com referência ao círculo e à circunferência, qual é a alternativa errada? A circunferência é uma figura geométrica plana. Beleza, circunferência é plana. Formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha fechada e que estão a uma mesma distância de um ponto central. Corretíssimo. Se você colocar aqui, ó, isso aqui é a circunferência. A circunferência, meus amados, é o conjunto de pontos, aqui é um conjunto de pontos, ó, que estão à mesma distância de um ponto central. Esses pontos todos estão à mesma distância desse ponto aqui, ó, que é o ponto central. E toda a circunferência é plana, que você pode desenhar aqui no plano, ó. Isso aqui é uma superfície plana. Show de bola? Então isso aí está certíssimo, é o conceito de circunferência. Mas não é o meu gabarito, porque eu quero a errada. O círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Todos esses pontos que preenchem o interior, junto com a circunferência, formam um círculo. Fechado? Confere, tá certo. Os pneus das bicicletas são exemplo de círculos? Claro que não, né, gente? O pneu da bicicleta é um exemplo de circunferência. Essa aqui é errada. Uma pizza representa um círculo? Sim. Fechou. O círculo é uma figura plana, assim como as circunferências, todos os dois são figuras planas. Até a figura que tem comprimento e área são planas. A figura espacial já passa a ter volume, ela não é plana. Ela pode ser planificada. Você pega uma xícara como essa aqui é uma figura espacial. Ela tem dimensões, comprimento, largura, altura. Essa danada não pode ser colocada no plano, só se eu abrir, se eu planificar. Então, figuras que você pode calcular a área, como quadriláteros, triângulos, círculos, são todas figuras planas. Confere, letra E também está certo. Então, que é um gabarito? Quem está errado? Letra C. Beleza? Tranquilo? Chegamos na metade. Considere uma esfera. Agora eu vou falar de figuras espaciais, né, gente? Esfera. Ó, se eu desenhar aqui, isso aqui é só um modelo, mas isso aqui não é esfera não, porque a esfera é uma laranja. A esfera é quem? É uma bola de futebol, é uma bola de tênis, certo? Ela é tridimensional. Só que a única grandeza que a esfera tem é o seu raio. E tem duas formulazinhas que eu preciso que vocês anotem aí, ou guardem. A área de uma esfera.
4 vezes π vezes o seu raio elevado a 2. Pronto. E o volume de uma esfera? 4 vezes π vezes o raio elevado a 3. Só que tu divide tudo por 3. Essas duas fórmulas eu preciso saber como calcular a área de uma esfera e o volume de uma esfera. E aqui é uma questão para julgar, para dizer se o item está certo ou errado. Uma esfera com 36 π metros cúbicos de volume, o raio dela é igual a 3? Sim ou não? Como é só para poder julgar, eu pego a fórmula do volume e jogo no lugar do raio 3. Se eu calcular o volume e der 36 π, esse item está correto. Então vamos lá, 4 vezes π. Bora conferir, se o raio for 3, 3 ao cubo, dividido por 3. 4π, quanto é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, dividido por 3. Olha só que coisa linda. Quanto é 27 por 3? Dá 9. 4 vezes 9, 36 π metros cúbicos. Bateu com a informação? Show de bola, bateu. Então, gabarito tá o que, gente? Tá certo. É só para te mostrar que se tu não souber a fórmula, tu não faz a questão. Então, guarda essas duas relações aí, anota no teu caderno, na tua mente e no teu coração. Área e volume de esfera. Beleza? Show de bola. 12. Raquel deseja comprar 15 litros de uma bebida vendida na seguinte embalagem. Quantas embalagens igual a essa, no mínimo, devem ser adquiridas? Cara, essa figura que você está vendo aí, ela é um prisma. Mais precisamente, ela é um paralelepípedo, que nós chamamos de retângulo. E a primeira coisa que você faz com figuras tridimensionais é achar o seu volume. E nunca na tua vida tu esquece. 1 metro cúbico, dentro dele cabem 1000 litros. E que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E que 1 decímetro cúbico, dentro dele cabe 1 litro. Em algum momento da questão, tu vai precisar usar alguma dessas relações. Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho as dimensões comprimento, largura e altura, é só eu multiplicar para achar o volume da danada. O volume dessa embalagem aí é 5 vezes 5 vezes 18. 18 vezes 5 dá 90. 90 vezes 5 dá 450 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos, Fernandão? Porque está tudo em centímetros. Olha a hora que tu vai precisar usar a relação. Lembra que eu coloquei aqui que dentro de 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. Vocês estão observando isso aqui, gente? Então, se o volume da embalagem é 450 centímetros cúbicos, é porque dentro dessa danada bem aqui cabem 450 ml. Ó, 1 centímetro, 1 ml, 1 para 1. Pronto. E agora o que é que eu penso? Ele disse que o cara comprou 15 litros de uma bebida. E essa embalagem cabe em 450 ml. Ele quer saber quantas embalagens eu vou comprar. É só você lembrar que 15 litros é a mesma coisa de 15.000 ml. Porque dentro de 1 litro cabem 1000 ml. 1 litro equivale a 1000 ml. Então é só pegar 15.000 e dividir por 450. Corre para o abraço, bora ser feliz. 1.500 por 450 dá 3. 3 multiplicado por 450 dá 135. Dá 1.350 para 1.500, 150. Baixa o zero. 1.500 por 450 dá 1.350. 1.350 para 1.500, 150. 1.500 por 450 dá 1.350. 1.350 para 1.500, 150. Baixa o zero. 1.500 por 450 dá 1.500. 1.500 por 450 dá 1.350. 1.500 por 450 dá 1.500, 150. Baixa o zero.
1.500 por 450 dá 3. E sobra 150. Baixa um zero, coloca a vírgula, dá 33,3, 3. Mas olha só, ele disse assim, quantas embalagens no mínimo eu devo comprar? Aqui, gente, preste atenção, não vai te ludibriar, não vai te deixar enganar. Eu preciso de mais de 33. Somente 33 vai ficar alguém de fora, não vai? Um pedacinho? Então, eu preciso de, no mínimo, quantas embalagens? 34. Gabarito, letra quem? Letra C. Então, você tem geometria espacial com o quê? Com sistema de medidas. Lembra que todo paralelepípedo, seu volume é comprimento, largura vezes altura. Show de bola? Belezinha, belezinha? Deixa eu mudar essa fonte aqui um pouquinho. Na escola municipal, passo a passo, tem uma caixa com formato de pirâmide retangular e de base quadrada. O lado da base mede 12 e a altura mede 36. Qual o volume em centímetros cúbicos dessa caixa? Gente, olha só, eu estou só no básico com vocês, que é o que você precisa saber. Pirâmide. A pirâmide tem uma propriedade bem interessante. As pirâmides, gente, todas elas têm o quê? Somente uma base. Todas as pirâmides têm uma base somente. No caso dessa pirâmide da questão, a base dela é um retângulo, né? Aliás, uma pirâmide retangular de base quadrada. Se a base é quadrada, que é essa aqui, ó, é porque todos os seus lados têm o mesmo tamanho. Confere? Aqui é 12, aqui é 12. Lá atrás é 12, aqui é 12. Só que ele também falou assim, a altura da pirâmide é 36. E ele quer o volume. Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? Vamos lá? Calcula a área da base e multiplica pela altura. E pega o resultado e divide por 3. Esta é a fórmula para você calcular o volume de uma pirâmide. Pegue a base dela e calcule a área. A base aqui é um quadrado. Ó. 12 vezes 12 dá 144. A área dessa base aí é 12 vezes 12. Multiplica pela altura da danada, que é 36. E divide o resultado por 3. E aí, turma, você pode fazer o que aqui nessa brincadeirinha? Simplificar logo aqui, turma. 36 por 3 dá 12. Quanto é 144 multiplicado por 12? Vou fazer aqui. 144 vezes 12. 1.728. Centímetros cúbicos, letra quem? B de bola. Não precisa nem fazer, né, gente? 4 vezes 2 é 8, a terminação 8. O único que tem terminação 8 é a letra B. Show! Fernando, eu fiquei confuso quando ele falou assim, pirâmide retangular e de base quadrada. É porque, meus amados, todo quadrado é um retângulo. Isso que ele falou, pirâmide retangular de base quadrada. Todo quadrado é um retângulo. Tá? Então, quando eu digo que aqui é um quadrado, o quadrado é um tipo de retângulo. Por isso que ele usou o nome pirâmide retangular. Então, para calcular o volume de uma pirâmide, pega a área da base, multiplica pela altura e divida por 3. Mais uma guardada para você aí, ó. Um bloco cúbico, o cubo. Cara, o cubo é uma das figuras mais conhecidas de vocês. Mesmo que você não saiba o nome, na hora você pensa, poxa, cubo tem todos os lados de mesmo tamanho. O nome oficial de um cubo, gente, é hexaedro regular. Toda vez que eu utilizar a palavra regular na geometria, é porque tem lados do mesmo tamanho.
aresta, aresta e aresta. E aí duas relações que você precisa lembrar de cubo. O volume de um cubo é aresta elevado a 3. A área de um cubo, 6 vezes a aresta ao quadrado. Leve isso aí, guarde isso aí, absorve isso aí na mente. Volume com área. Duas relações de cubo que você precisa saber. Beleza? E ó, ele disse que o volume desse cubo é de 8 litros. E que dentro de 1 litro, aliás, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E quer saber quanto mede a sua aresta. Vamos lá. O volume é de 8 litros. E ele informa que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se o volume é de 8 litros, esse volume é de 8 decímetros cúbicos. Litro com decímetros cúbicos, numericamente, assume o mesmo valor. E aí, como é que eu calculo o volume? Se o volume é 8, lembra que o volume é aresta elevado a 3. Turma, qual é o número que elevado a 3 dá 8? É 2. Só que 2 decímetros. Porque aqui é decímetro cúbico. Tá bom? Só que as alternativas estão todas em que, gente? Em metros. Ora, mesmo que eu não saiba converter, olhando para cá e olhando para as alternativas, eu marcaria a letra D. Porque você tem decímetro, centímetro, milímetro. Daqui para cá é um salto. Multiplica por 10. 2 vezes 10, 20 centímetros. É a aresta do cubo. Letra D de dado. Beleza? Então, acima da questão, o que eu quero que você lembre para provas de concurso é essa aqui, ó, a formulazinha do cubo. E que ele tem 12 arestas. Que o cubo ele tem 6 faces. E que o cubo tem 8 vértices. Vértices são esses cantinhos aqui, ó. Conte, conte, conte. Dá 8. Ok? Letra D é nosso gabarito. (15) O volume de água contido inicialmente em um reservatório com a forma de que, gente? De um paralelepípedo reto retângulo. Vou desenhar esse cara. Aqui é o paralelepípedo reto retângulo. Bote aqui, aqui e aqui. Cujos seus comprimentos são 3 metros de comprimento, 2 metros de largura. Eis que o volume de água contido nele era igual a 1/3 de seu volume total. Quer dizer, não tinha água suficiente aqui dentro. Só tinha água até a altura 1/3 da altura total. Certo? Só tinha 1/3, o equivalente a 1/3. Foram colocados 6 metros cúbicos nesse reservatório. E quando eu coloquei 6 metros cúbicos, ele ficou completamente cheio. Qual a medida da altura desse reservatório? Gente, não precisa você ficar pegado com isso aqui não. Olha para cá. Se ele só tinha 1/3 de água, ele só tinha 1/3 de água. Foi o que ele falou no começo da questão. Só tinha 1/3 da água, 1/3 da altura preenchida. Ora, se ele só tinha, vou até botar assim, aqui é a altura dele. Ele só tinha 1/3 de água. Porque só tinha 1/3 do seu volume. Então ainda falta quanto ainda, gente, para completar? Ainda falta 2/3. É ou não é? Se ele só tinha 1/3 de água, para ele ficar completamente cheio, eu preciso preencher ele com o quê? Com 2/3 de água. 2/3 do volume. E ele deixou bem claro que quando ele bota 6 metros cúbicos, eu consigo lotar. Ou seja, 2/3 de H equivale a 6 metros cúbicos.
Aí eu consigo lotar, consigo encher. Beleza? Show de bola? Então, como é que você vai fazer essa questão? Pensando comigo, ó. Esses 2/3 que você precisa preencher equivale a 6 metros cúbicos. 1/3, que é o que tinha, equivale a que volume? Aqui, ó. 3 vezes 2, que dá quanto? 6 metros cúbicos vezes a altura que ele estava, que é 6H/3. E aí é só correr para o abraço e ser feliz. Você faz uma relação matemática entre quem é o que falta preencher com o que ele colocou e a altura que tinha com o volume que ele tem, que é 1/3 do volume. E aí, como é que eu vou fazer essa relação agora? Você vai fazer meio pelos extremos. Deixa eu mudar aqui a fonte. Pode cortar o H com o H, gente, ó, que está na mesma linha, tá? E aqui 6 por 3 dá 2. Então vai ficar meio pelos extremos, vai ficar 2 vezes 2, 4H/3, igual a 18. 18 não, desculpa, igual a, porque aqui ficou 1/3, né? 6 vezes 1, 6 por 3 dá 2. E aí você faz 4H é igual a 6. H é igual a 6 por 4. Se simplificar tudo por 2, vai dar 3/2, que é 1,5. Então a altura do reservatório é 1,5. Então, repetindo, o que falta preencher é 2/3 da altura. Só preencho ele se eu botar 6 metros cúbicos. O que tinha era a altura sobre 3, é 1/3, que vale o volume que está lá, que é 3 vezes 2 vezes 1/3 da altura. Aí eu faço o quê? Corto H com H, divido 6 por 3 aqui, deu 2, e faço cruz credo. 6 vezes 1, 6, dividido por 3 dá 2. Aqui fica o que, gente? 2 vezes 2 dá 4H/3. Faço novamente meio pelos extremos e acho a altura do recipiente, que é 1,5 m. Gabarito, letra A. Quem manda no volume é a altura do prisma, tá, gente? Faz a questão todinha usando regra de 3. Beleza? Isso aí é tranquilidade. Ele quer saber, gente, qual é a característica semelhante a essas figuras. Apesar de possuir algumas características que as diferenciam, os sólidos geométricos da imagem abaixo possuem semelhanças que fazem com que todos sejam denominados de quê? Corre para o abraço, ó. Todas elas são prismas. E anota aí, qual é a característica geral de um prisma? Todos os prismas têm duas bases idênticas. E suas faces laterais são retangulares. Se tem duas bases, e se a face lateral dele for retângulo, ó, vocês estão observando? Ó? Vocês estão enxergando aqui retângulos, tá vendo? Ó? Esses caras são chamados de quê? De prismas. Diferente da pirâmide, que só tem uma base e as faces laterais da pirâmide são triangulares. Essa é a diferença básica entre esses dois poliedros. Prismas, duas bases. Pirâmide, uma base. Prisma, faces laterais retangulares. Pirâmides, faces laterais são triangulares. Show de bola? Vocês estão percebendo o tanto de informação que a gente precisa ter, né, cara? Por isso que tem que se iniciar o estudo desses conteúdos bem antes de qualquer edital. Uma embalagem para presentes, vamos falar do cara chamado cilindro. Em formato de um cilindro, tem 10 centímetros de altura e o seu diâmetro da base é igual a 8,4 centímetros.
Gente, ele fala diâmetro. Diâmetro é toda essa corda que sai de uma ponta a outra, passando pelo centro. Esse diâmetro mede 8,4. Tu sabe que existe uma relação de círculo que, se o diâmetro é 8,4, o raio é a metade dele, não é isso? O raio é a metade de 8,4, no caso 4,2. Ele pede o volume da embalagem, mais um sólido geométrico para você. O cilindro, ele é chamado de sólido de revolução, também chamado e conhecido como corpo redondo. E uma relação que você precisa levar também para o concurso é o volume dele. Π R ao quadrado vezes H. Pronto, gente. Π R2 vezes H. Com essa fórmula, tu calcula o volume do cara. Ele deixou bem claro, olha só, que o π nessa questão é 3,14. Diferente daquela questão no começo, que era 3. Aqui é 3,14. Obedece o que a questão está te dizendo. Ó. 3,14, que é o raio do cara. 4,2 ao quadrado. Olha que chatice isso aqui, né, gente? Numa prova. A altura 10. Imagina fazer esse cálculo aí. Certo? É chato, mas vamos fazer. Usando aqui a nossa calculadora aqui do lado. 4,2 multiplicado por 4,2 dá 17,3,14. Eu fiz aqui a potência logo. 17,64 vezes 10. Multiplicando por 3,14 vezes 10 dá 553,8. Numa prova aí, cara, não tem pra onde correr. Você vai ter que fazer o cálculo. Letra D. Beleza? O mais interessante aqui, para não esquecer, volume de quem? De um cilindro. Sequências. Observe a sequência de números a seguir. Meus amados, eu estou batendo de novo nessa tecla. Eu coloquei isso aí no primeiro aulão e estou colocando no segundo. Para vocês entenderem que sequências é preciso ter regularidade, exercício, prática. Nenhuma sequência é igual a outra. Cada uma tem seu próprio raciocínio. Mas o teu objetivo maior, a tua missão maior nas questões de sequências é descobrir como ela foi montada. Qual é a lei de formação, o padrão de formação da sequência. Quando ela for uma sequência numérica, sempre você vai apelar para as, para as operações matemáticas. Ele sempre vai usar continhas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. Ou então um combinado delas. Tem sequência que você só consegue encontrar o próximo termo quando você faz um combinado de operações. Tipo, uma multiplicação com uma soma, uma subtração com uma divisão, uma multiplicação com uma diferença. Então é por isso que em sequências você tem que estar constantemente praticando. Provas da PM, provas de tribunais, de SEMEC, sempre cai sequências lógicas, sempre. E aí? O que ele pede aqui? Oi. O senhor respondeu a 18. Desculpe perguntar. Olha. A 18. Não tá aqui. Qual é a 18 aí? Me diz. Só anunciado dela. Deixa eu dar uma pausa bem aqui na gravação, por favor. Eu tinha explicado a questão para vocês e não estava gravando. Eu vou voltar de novo, tá, gente? Para quando vocês forem estudar, vocês não ficarem sem ela. Qual é o número que completa esta sequência? É só você perceber que o salto do primeiro para o segundo houve um aumento de 5 unidades. 291 mais 5, 296. Do segundo para o terceiro, houve um aumento de 6 unidades. 296 mais 6, 302. Do terceiro para o quarto, 7 unidades a mais. Ó. 302 mais 7, 309. E assim por diante. Mais 8, 317. Então, o próximo termo vai ser 317 mais 9.
somando 326. Gabarito, letra C. Essa aí é só o mizinho da pipoca de buiado, tá? Tranquilidade total. Próxima sequência. Considere a sequência 1, 3, 7, x, 31 e y. Pode-se afirmar que x e y são iguais a... E aí? Qual é o critério, qual foi a lei de formação que ele utilizou nesta sequência, turma? Vamos ver se a gente consegue ver no aumento. Daqui para cá, 2 unidades aumentou. Daqui para cá, 4 unidades. Vamos ver. Pela lógica aqui, se eu dobrasse, ia ser 8, né? Dobrando aqui, ó. Ou podia ir de 2 em 2. Mas vamos ver aqui dobrando, que daqui eu dobrei. Se eu dobrar 7 mais 8 dá 15. Se eu dobrar, é 16, né, gente? 15 com 16, 31, deu certo. Se eu dobrar o 16 dá 32. 31 com 32 vai dar 63. Opa, deu certo. 15 e 63. Cada salto que você dá aqui, ó, não é de 2 em 2, eu vou dobrando o valor. E se eu botasse mais 6 aqui, ia dar 13. E tem 13. Mas o próximo seria 13 mais 8, 21, e tem 31. Então não é dobrando. Não é de 2 em 2, é dobrando os valores. Você vai multiplicando por 2. O acréscimo é esse. Então o gabarito é a letra C. 15 e 63. Beleza? Considere a sequência abaixo. 10, 25, 70, 205. A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é... Qual é a alternativa que corresponde ao termo que está faltando aí? Qual o próximo termo? Qual foi o critério que nós utilizamos aí para montar essa sequência? Lembra que eu disse agora há pouco que tem sequências numéricas, principalmente, que ele utiliza um combinado de operações? Nem sempre a sequência ela obedece a somente uma operação. Essa daí é um exemplo típico. Porque aqui você pensa, cara, do 10 para o 25, vamos lá, aumentou 15. Beleza. Do 25 para o 70, de quanto foi esse aumento? Você pegar 70 menos 25 dá 45. Ó, 45. Estou vendo aqui. Daqui para cá, de quanto foi o aumento? Quanto é 205 menos 70? Dá 135. Olha. O que está acontecendo aqui, gente? 15, 45, 135. O que tu está percebendo que está ocorrendo aí? Eu estou o quê? Triplicando o valor. Aqui, ó, 15 vezes 3 dá 45. 45 vezes 3, 135. Encontrei um critério, Fernando. Então, será que daqui para cá, eu triplicando 135, dá quanto? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 9 com 1, 10. Dá 405. Quanto é 405 com 205, turma? 10 vai 1, 610. Pronto. Cheguei na resposta. 610. Mas aí vai ficar uma observação aqui, um lembrete para vocês. Preste atenção. Sequências numéricas, sequências lógicas numéricas, você pode enxergar outros tipos de caminhos.
outras leis de formação para chegar na resposta. Aqui, essa sequência, dá para fazer de outra maneira. Olha só. Se você pegar o 10 e multiplicar por 3, dá 30. E se você tirar 5, dá 25. Ó, encontrei o próximo termo. Segue esse padrão. 25 vezes 3 dá 75. Tira 5, dá 70. Cheguei no terceiro valor. 70 vezes 3, 210. Tirando 5, 205. Cheguei nesse valor. 205 vezes 3 dá 615. Tirando 5, 610. Cheguei na mesma resposta por outro caminho. Fernandão, isso acontece com sequências numéricas? Pode acontecer, tá? Você vai seguir um outro padrão e chegar no mesmo resultado. Isso não está errado. Então, para essa questão, eu te dei duas maneiras diferentes de chegar no 610. Show de bola? Belezinha? Sequência com letras. Sequência com letras. Lembra do alfabeto. O alfabeto é a primeira referência que você precisa ter, né? Ele colocou EMFN, GMHN, IMJN, espaçozinho, MMNN. A alternativa que corresponde ao termo que falta na sequência é. Cara, se você olhar bem, né, nas quatro quadras que apareceram para ti, aparecem na segunda e na quarta, na segunda e na quarta, na segunda e na quarta letra de cada uma, o mesmo MN. O que muda é a primeira e a terceira. E ele usa o alfabeto como referência. Olha só. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Presta atenção, gente, ó. A primeira e a terceira é F, tá aqui, ó. É F. Aqui é a primeira com a terceira, GH, que é o alfabeto aqui, ó, na ordem. Aqui é quem, gente? IJ. Olha aí. Então, bem aqui vai ser quem? KL. Que o próximo é MN. Então, aqui tem que ter um K na primeira, o L na terceira. E aqui repete, MN. Então, fica KM, LN. Letra quem? Letra B de bola. Sequências com letras é balela. Alfabeto neles, tá bom? Tranquilo? É muito conteúdo, hein, professor? Não é? Por isso da Professor, importância. professor, Pode desculpa. falar, pode falar. É muito conteúdo. Vamos para frente? Olha aí. Eu nem botei as alternativas dessa questão, porque vocês têm ela aí, tá? Vocês estão com as alternativas, aí vocês vão me dizer qual é a resposta. Considere as primeiras figuras de uma sequência. Nessa sequência de figuras, a figura 10 é igual à figura 4. A figura 11 é igual à figura 5. A figura 12 é igual à figura 6. E assim por diante. Dessa forma, a figura 521 será quem? Preste atenção na figura 1. Olha a figura 2. Olha a figura 3. Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele fala que a figura 10, que é a próxima, é igual à figura 4. Que a figura 11 é igual à figura 5. E que a figura 12 é igual à figura que, gente? A figura 6.
certo? Então, 4, 5, 6. Ele quer saber qual é a figura 521. A figura 4 e a 10 são iguais. Quando eu começar a figura 10, ela vai ser igual à figura 4. Quando eu começar a figura 11, ela é igualzinha à figura 5, essa daqui, ó. Que a figura 12 é igual à figura 6, e assim por diante. Presta atenção que isso aí vai acontecer como se fosse um ciclo, ó. Um ciclo de 6. Porque a figura 13 vai ser a figura 7, a figura 14 vai ser a figura 8, a figura 15 vai ser a figura 9. Aí depois a 16 é a 4, a 17 é a 5, e aí você vai repetindo um ciclo. Ele não menciona a figura 1, nem a 2 nem a 3, tá bom? E quer saber, a figura 521 vai ser quem? É só você pegar 521 e dividir por quem, pessoal? Por 6. Mas por que por 6, Fernando? Porque o ciclo de repetição é a cada 6 figuras. A cada 6 figuras, a partir da figura 4, a sequência vai o quê? Vai se repetindo. Presta atenção que eu não uso a 1, a 2 e a 3. É como se a minha sequência começasse a partir daqui. Então, por que eu divido por 6? Porque a cada 6 essa sequência se repete. Só que, gente, eu tenho que lembrar que a sequência começa a partir da figura 4. Não é a partir da figura 1. Certo? Então, quando eu for bater, lá no final, eu tenho que tirar essas 3 aqui, ó, da jogada. Porque o ciclo só começa a partir da figura 4. Então, ó, quanto é 521 por 6? Me ajuda. 52 por 6 dá quanto? Dá 8. 8 vezes 6, 48. Para 52, baixo 1. 41 por 6 dá 6. Dá 5. Então, dá 86 ciclos e eu ando mais 5. Só que essas 3 têm que ser abatidas, porque elas não fazem parte do ciclo, tá? Quando você fala que anda mais 5, era se eu começasse daqui, ó, da figura 1, da 2 e da 3, só que elas não fazem parte da repetição. Então, na verdade, eu tenho que pegar esses 5 e tirar 3. Então, só vão andar 2, ó. 1, 2. Então, a resposta é essa daqui, ó. Tem essa resposta nas alternativas? Só faz me dar um feedback aí. Professor, na minha aqui só tem até a letra C. Se passar o próximo, tem não? Então, a resposta é essa daqui, ó. Eu vou só dar um pause aqui, que eu pego ela aqui já já e coloco para vocês. Então, vamos finalizar com a questão 18. Em um curral, um pequeno tanque em forma de paralelepípedo retângulo, com dimensões 2 e 3 metros na base e 1 metro na altura, está totalmente cheio de água. Então vamos lá, vamos pegar esse cara. Tá aqui, ó. Que é o curral, que tem o formato de um paralelepípedo. E as suas dimensões são 2 metros, 3 metros e 1 metro de altura. E ele está totalmente cheio de água. Vamos calcular o volume dele. Comprimento, largura e altura. Então tem 6 metros cúbicos. Tá? 6 metros cúbicos é o volume total. Se nós retirarmos 3 metros cúbicos, o nível atingido pela água que resta no tanque em centímetros vai ser de quanto? Turma, é aquela mesma relação que eu fiz naquela questão 17. O volume todo dele corresponde à altura dele, que é 1 metro. Faz a correspondência, ó. Quando eu topo aqui de água, é porque ele atingiu a altura toda. Se você retira 3 metros cúbicos, se você tira 3 metros, ele vai ficar com quantos metros cúbicos? E a altura dele vai ser quanto? Vai ser x. E aí é lógico, cara, porque ele vai reduzir pela metade. O cálculo que tu vai fazer é nenhum aí.
Porque se você reduz o volume pela metade, a altura acompanha a mesma relação. Ela fica reduzida pela metade. Então, vai ficar meio metro. Só que se é meio metro, mas a resposta é em centímetros, você lembra que meio metro corresponde a 50 centímetros. Letra B de bola. E você finda a questão com um mínimo de cálculo aí, ó. Não precisa fazer muita coisa, não. Retirou 3 metros, vai pela metade. A altura reduz pela metade. Meio metro, 50 centímetros. Show de bola?